Todos esses cantões desse imenso e lindo planeta azul. Pois bem, iniciando esse ano, nós estamos trazendo aqui um tema interessantíssimo e importantíssimo, assim como todos os demais. Mas como a gente não pode apresentar tudo ao mesmo tempo, nós vamos fazendo gradativamente. Hoje nós vamos falar sobre a raça brasileira. Muito se tem falado ao longo de todos os anos de que o Brasil, celeiro do mundo, pátria do evangelho, país do futuro, isso e aquilo. Esse país maravilhoso, que eu tomei como pátria, vim para cá em 1954, todo mundo sabe da minha procedência, é um país tropical, é um país continental, é um país onde não temos terremotos, é um país onde a natureza não se revolta muito contra o que se faz no seu território. É um país que acolhe todas as nacionalidades do mundo, do planeta, vêm aqui, convivem feliz, harmonicamente, e realmente alguma coisa especial esse imenso Brasil tem. E nós vamos falar hoje qual é a origem da nossa raça, da raça brasileira. Não eu, que eu vim da Grécia, nem outras pessoas que vieram de fora, mas da raça em si. Esta raça brasileira que será a líder, se é que a gente pode denominar assim, de todo esse mosaico do novo ciclo que se avizinha. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso amigo, querido irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite. Oi. Você tá bom? Tô bom, tô ótimo. Hoje foi um... Se continuasse um pouquinho já tava bom, né? Você sempre me deixa sem jeito, né? Eu faço aqui. Não, é porque todo mundo, eu falo certo que todo mundo gostaria de falar, né? Bom, parabéns. Então, muito obrigado. Assim, é o que eu sempre digo, né? Quando a gente vem para cá, Eu vou falar depois de você teimoso, mas não tinha mais nada para falar. não tem nada para falar. Você vai falar sobre a raça brasileira? Pô, você já falou tudo, falou que a raça brasileira é um mosaico do novo ciclo, você já resume o processo como um todo. Sim, mas aí, porque nós vamos vamos explicar vamos falar né? alguns detalhes, né? Para esclarecer algumas coisas. Então vamos lá, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Você vê como está fazendo efeito esse negócio, essa conversa que a gente tem falado, né? Porque o teu discurso é um discurso de quem já... Não é só quem sabe da nova realidade, é quem já vive na nova realidade. E aí, se me permita uma correção, né? Né? Assim, ser tão brasileiro quanto qualquer um parido nessa terra, porque o lastro, né, que te alimentou para nascer e o que te fez com que você primeiro ficasse na Grécia e depois viesse, isso tudo, sim. Meu pai era brasileiro também, né? Não só por isso, vamos centrar só na tua identidade, Sim. né? Isso, assim, são pontos, a tessitura entre alguma coisa que tinha que ser trazida ainda para cá, né? E aí isso vem e se entrelaça aqui de uma forma irreversível. Então, você, como qualquer pessoa que tenha adotado o Brasil por país, né? É tão brasileiro quanto qualquer um que tenha nascido aqui desde tataravô, ou o que seja, né? Sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que você falou assim, que daí é muito interessante, isso antes de dar um abraço para as pessoas, né? Da questão do mosaico do novo ciclo, né? Mosaico, então você pega pedacinhos, né? E vai colando para fazer uma imagem, né? Eu acho que você sim é a prova viva desse processo, né? Que a gente tá fazendo aqui, nós e tantas outras pessoas ao redor do mundo, de uma forma ou de outra, né? Que é consolidar, tornar visível esse processo que a gente chama de novo ciclo. E o grande mosaico que nós estamos construindo aqui no solo brasileiro e por decorrência e por projeção para a raça humana como um todo, esse mosaico do novo ciclo, as peças que se encaixam nesse mosaico, né? E aí por isso a felicidade do nome que você escolheu para isso, né? Cada um de nós, cada um de vocês. O dia que nós nos encaixarmos como peça nesse mosaico, forma uma imagem, e essa imagem é o rosto de cada um de nós, que é a nossa própria divindade, né? E eu acredito que a imagem ela está prontinha. Tá? Isso, e são sinais de que ela está ali, né? Sem dúvida nenhuma, está prontinho e esse espargir às vezes nem tanta informação, mas da felicidade de falar a respeito que a gente tem feito aqui nesses anos todos, e você tem feito, e a gente faz no dia a dia as coisas assim, e como isso
repercute e se expande nas pessoas, é espargido consciente ou inconscientemente através de toda e qualquer pessoa que já tenha tido contato com o que a gente conversa ou com coisas semelhantes com que qualquer pessoa conversa. Isso tudo cria uma realidade que conecta cada uma dessas peças de mosaico que são cada um de nós a uma imagem, né? E essa imagem, né, a única coisa que falta para ela é ela ser visível, porque pronto, ela já está. Né? Isso é uma verdade. Sem a menor dúvida. Isso é cada dia mais perceptível. É. E isso é uma felicidade, porque a gente vive um momento ímpar. Né? Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, um grande fraterno abraço, é uma satisfação estar aqui. Eu desejo uma coisa para vocês todos, para nós todos aqui, né? Então, nos meados da raça lemuriana, quando o ser humano não tinha ainda o tamanho e a feição que nós temos hoje, ele não podia ser ainda chamado de um ser humano, se aproxima mais, com o que lendariamente se chama de cíclope, né? 3,5 metros, 4 metros de estatura, uma cor diferenciada tendendo para um bronze escuro, um único olho, né? Uma força descomunal, até para fazer frente ao que existia no reino animal naquela época, né? A Terra ela era envolta em brumas, o Sol ainda não se fazia plenamente, então o sentido da visão ele não existia. Existia o terceiro olho como uma protuberância, né? Não na função de olho exatamente, e que depois isso se introjeta e se torna o que a gente chama hoje de pineal. E a função da visão ela não havia se desenvolvido porque ela não tinha uma razão de ser. Primeiro porque as coisas se baseavam numa instantaneidade inconsciente, então as coisas aconteciam. A comunicação ela era feita em tom, assim, de forma gutural, porque o gênero da língua ainda não tinha poder suficiente para se manifestar, mas principalmente não se via nada. As coisas existiam, não é? Era uma visão psíquica que se tinha do meio ambiente, não era uma visão física, porque havia uma limitante para se ver a realidade, por causa do nível de inconsciência. Depois, com o passar do tempo, então, aí, meados da terceira raça mais para frente, houve separação dos sexos para apressar a evolução humana. Depois veio as coisas que a gente vai conversar em seguida, não é? E se adquiriu aí o sentido da visão. Só que daí hoje as pessoas teimam ainda em ver só aquilo que quer ser mostrado, que quer se mostrar, aquilo onde a luz reflete. As pessoas não veem o que é para ser visto, não é? Então acho que a gente podia tentar eleger 2010 como o ano em que a gente adquirisse a visão que nos compete. Não ficar mais como a visão do tempo da Lemúria, onde a gente não vê nada e onde a gente age muito mais baseado em instinto, ou baseado no astral, ou no psiquismo, essa coisa assim, e a gente adquirisse uma visão no mínimo racional, né? E talvez, se a gente se esforçar, uma visão baseada na mente abstrata, que hoje é a visão real. Esses são os olhos reais de todo mundo. Aí então a gente vai ver o que já está disponível para ser visto, né? E uma das coisas que está disponível para ser vista é essa figura que a gente chama de mosaico novo ciclo, que é a realidade. Então o que eu desejo para vocês é que esse ano vocês adquiram a visão. Vejam o que está para ser visto. E assim será e vai acontecer, com toda certeza. O que de melhor eu posso desejar a todos nesse ano 2010. Né? Muito bem? Muito bem. Jorge, a raça, nós falamos, quando a gente fala raça, a gente determina como etnia, né? Nasceu a raça alemã e tal. Mas a raça é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Ela tem raça deriva, se eu não me engano, etimologicamente ela estaria derivada de raiz. Teria uma raça é uma raiz. Então, perfeito. Então, acho que é por aí que começa então a coisa? Especificamente da nossa, assim, o tema de hoje aqui, a formação da raça brasileira. Desde os éons, né? Então, assim, falar sobre a raça brasileira, né, é falar não só sobre um povo que existe agora, que é o resultado de toda a evolução humana. Com toda certeza. Mas nós estamos falando essencialmente da semente do futuro. Né? Tanto em termos genéticos, quanto em termos de consciência, quanto em termos físicos, tudo. No nosso dia a dia hoje,
além de consolidar a história humana, né, visível, a gente está escrevendo as bases da história humana que ainda é invisível, né, e escrevendo as bases da própria invisibilidade, assim, a base, né, da própria convivência do humano com o divino. Isso é o que se faz no dia a dia. Jamais existiu nada nem parecido com isso que a gente chama de Brasil e de povo brasileiro. Porque antes era impossível, porque o conjunto de forças que hoje existe aqui, se antes tivesse sido dado à humanidade, a humanidade não sobreviveria, primeira coisa. Segundo, que o conjunto de forças que hoje existe aqui, né, ele é resultado de uma ação, né, das hierarquias, do invisível, do conceito de divino, que antes ele não tinha capacidade de se lançar no meio humano para fazer o que foi feito. Isso foi feito. Terceiro, que o que é dado a existir hoje no Brasil, né, para a raça brasileira, em termos de poder de escrever o futuro, jamais foi feito, porque antes o futuro humano não podia ser escrito, porque havia pendência para resolver. Né? Então a gente está num momento em que o quadro, e não o quadro negro, mas o quadro branco, onde se escreve, né, o futuro, onde se ensina o futuro, onde se cria o futuro, ele está totalmente límpido. Né? E é dado, né, ao povo brasileiro, né, o escrever. Né? Isso nunca existiu, né, para nenhuma raça. Né? Nem na época áurea da Atlântida, que era a chamada Satyuga, a Idade do Ouro, onde convivia o humano com o divino. Então os reis de Edom, os 7 reis atlantes, eles coordenavam e tocavam a existência dos 7 povos atlantes, né? Não era o que é hoje, né, no Brasil, porque naquela época a humanidade, ela não tinha a consciência que ela tem hoje, ela não estava preparada para fazer o que hoje ela consegue fazer. Então o que se tem hoje nunca existiu. Né? Não existe nada mais. E uma coisa também é muito interessante, que assim, então a história humana ela foi feita baseada em a hierarquia. Então tem os reis daqui, os reis dali, os conquistadores, então as pessoas de sangue azul, esse povo que sempre dominou os outros através do poder ou da religião. E antes então era uma ou outra família que se atribuía o direito de ser divino, de ser rei, as coisas assim, quando os reis na verdade sempre foram parelhas manúsicas divinas, né? A partir de um certo ponto, né, aí toda uma gênese, toda uma raça adquiriu o direito à realeza, né? Porque antes... Mas aí verdadeiramente, ou não? Verdadeiramente, o povo brasileiro. O povo brasileiro. Porque assim, então, só fazendo um parênteses, depois a gente volta e encadeia com isso novamente. Tá. Quando você pega então o verdadeiro pai e mãe da raça brasileira, o Diogo Álvares Correia, né, que nasceu lá em Viana do Castelo, e em 1510 aí estava passando com um navio na costa brasileira, daí afundou o navio, né, lá na Bahia, né? Aí os índios mataram todos, só sobreviveu um, e daí ele com a espingarda matou uma ave, e aí chamam ele de Tupã Caramuru, ou Caramuru, que é o deus do fogo e tal. Então ele se une com Catarina Paraguaçu, né, que ele era filha de Taparica, que era o grande sacerdote da região da ilha de Taparica. Então a união deles dois, e Catarina Paraguaçu é considerada a mãe das mães do Brasil, né? Então a união desses dois é que originou a primeira sequência de seres brasileiros, né? E aí então veio toda uma gênese que conhece uma mistura que vem muito simples. Diogo Álvares Correia Caramuru, que veio de Viana do Castelo, pertencia à Ordem de Maris e ele era agartino. Vamos lá, vamos rememorar. Agartino, Não, já... Agartha, então, mundo assim, subterrâneo. Você pega assim, a origem de uma linha que é considerada de realeza. Então você é o rei que foi filho de não sei quem, que era rei, que era descendente dos deuses, quer dizer, de um agartino. Todos os reis, né, ganharam o direito de se chamar reis, porque dizia que ele descendia ou do sol, ou de Tupã, ou de não sei o que e tal, ou era filho de Mancapaque, Mamaoco, Quetzalcoatl, sempre atribui, sempre assim, não, eu sou rei porque eu sou filho da divindade. Né? E a divindade sempre foi divindade agartina, sempre a origem de todos eles, né? De Cabral, Quetzalcoatl, todos eles vieram do mesmo lugar. Jesus, Buda, né?
Orfeu, Apolônio de Tiana, o primeiro Menés do Egito, os reis atlantes, todos eles vieram do mesmo lugar, né? Pois bem, né? Só dando um exemplo, né, do Diogo Álvares Correia, né? Então a origem dele é a mesma, né? E aí, então, todo assim, uma torrente, toda uma linha da Gênesis brasileira começa com o Albertino que veio aqui em função a uma música. Então, hoje estava tudo escrito. Tudo dentro do planejamento, tudo, sem dúvida. não foi nada de casual, não aconteceu, tudo programado. O acaso não existe. Não existe. Não, Perfeito. existe a lei, a lei da causalidade, né, que é uma das nuances da mecânica cósmica, né? Ou, se a gente quiser chamar aqui, der um outro nome mais correto para a mecânica cósmica, para a mecânica da lei, a gente pode chamar de mecânica aquibelina, né? Quer dizer, Aquibel, que é a mecânica do próprio sistema, onde tudo está encadeado, tudo tem uma razão de ser e a lei ela toma conta do processo. Porque antes, quando a gente vivia nesse processo de negação, onde existia o sim, o não, o bem e o mal, essa coisa toda, então haveria variantes com relação a isso. Isso hoje já não existe mais. Então você pega, eu citei só um exemplo, agora a gente vai voltar e começar desde o início. Então, a gênese do povo brasileiro é completamente oposta ao que a história quer contar, que para cá só veio bandido, degradado, assim, imagina. Aqui nesse povo, né, aqui nesse país, se misturou a fina flor da humanidade, né? Tanto da humanidade visível quanto da humanidade invisível, tanto dos mundos internos quanto dos mundos normais. Porque é interessante aqui, antes disso eu quero registrar aqui, porque ele está assistindo lá em Goiânia e está mandando um abraço para todos nós aqui, os telespectadores e nós, é o Vidão que está lá em Goiânia. Vidão. Um grande abraço e tire umas boas férias aí por nós todos aí, né? Vidão, quando anda lá em Goiânia, o pessoal tem que botar óculos escuros, porque Vidão esparge luz lá de um jeito que o pessoal deve até reclamar. Aumenta aí das oftalmologistas por onde o Vidão passa. Para você e para sua família, uma boa estada aí, Vidão. Boa estada aí, Vidão, faça o que tem que ser feito. Quando a gente fala de Brasil, nós já falamos isso em programas anteriores, e é muito bom hoje para a gente esclarecer DVs. Isso aqui também fica registrado em DVDs. A gente sabe que os DVDs têm corrido o mundo inteiro, principalmente no Brasil. Isso é importante para esclarecermos de vez. Quando a gente fala, muita gente me questiona, pergunta, puxa vida, vocês falam do nosso país, um país do futuro, um país da nova era, todas essas coisas, e a gente está vendo tudo isso aí que nós estamos vendo hoje. E a gente explica que isso é tudo um processo de purificação, não é isso, Jorge? Porque assim, então vamos... Tudo isso aí que está acontecendo para a gente... Vamos dar corda no processo, vamos lá, nós temos 40 minutos. Então assim, para chegar hoje, né, vamos voltar ao início do gênero, do próprio gênero humano. Então, onde é que surgiram as principais raças, né, que a gente tem hoje, né? Então a gente tem as três principais. A gente tem o negro, né, o vermelho, né, e o branco. E o amarelo? O amarelo ele é uma derivada derivado do vermelho, né? É uma mistura, já é um ramo racial, né, de uma sub-raça da Atlântida. Quando a gente fala aqui sub-raça, não é em termos de inferioridade. Claro. Isso é muito importante, a gente vai conversar hoje, porque daí acaba com essa besteira, essa falta de conhecimento, de achar que o branco é melhor do que o negro é melhor do que o branco, que o negro é pior que o vermelho, isso que é tudo igual. Todos nós somos derivados, inclusive, do negro, né? É uma mistura, não tem? E o processo de se fundir, né, na tônica do ciclo, isso pode ser um direito de lei. Então, uma coisa assim que devia era enaltecer todo mundo, não assim, outro dia eu li assim, não querendo criticar, mas pessoal, vamos abrir os olhos. Porque senão, é porque a minha raça foi trazida para cá no ano de não sei quanto, então eu quero um ressarcimento, porque daí eu tive que sofrer, meus antepassados de 800 anos, não sei o que e tal. Tá, e aí, então, e quem é que vai indenizar os fenícios, os tupis, os egípcios, os assírios, os babilônicos, né? Quem que vai indenizar? As amazonas que vieram para cá, os atlantes que vinham para cá, e que vinham por função de lei, quando isso aqui ainda era completamente vazio, eles vão vir aqui, então, não, eu quero indenização porque no ano 1100 a.C. eu vim para cá, né, e eu fundei a cidade e tal. Que é isso, gente? Não existe mais isso. A gente tem que assumir a brasilidade, tem que assumir a condição de ponta do gênero humano, né, e olhar para frente, olhar para trás, não cabe a mais ninguém, né? Bom, então de onde surgiu a raça negra? Então, quando a gente fala em raça negra, a gente fala do continente
lemuriano. Onde então até a terceira raça, como a gente falou, era o que se conhece como o cíclope. Depois então ele se divide, né, em macho e fêmea, para daí prosseguir a evolução humana. E aí é uma coisa muito interessante, porque antes do ser humano ele se autorreproduzia. Então eu derivava o meu próximo sozinho, não tinha questão de dois. E aí a evolução era muito lenta, porque o meu seguinte era filho só de mim mesmo. Né? Então, demorava um monte. O que acontece? Se cria essa questão de duas hierarquias para gerar um único ser, quer dizer, a hierarquia feminina mais a hierarquia masculina, e eu pego duas linhas de evolução e misturo tudo que de bom e de ruim, né, em um só. Então, cada vez que um ser humano masculino e um ser humano feminino geram o seguinte, a humanidade e a evolução dão um salto. Sem sombra de dúvida. Né? Então, esse processo é que foi o grande atalho humano. Né? E que daí as igrejas falam de não sei o que, a queda no sexo, porque o mata é só falta de conhecimento. Ou tem o conhecimento, mas oculta o conhecimento para escravizar a humanidade e cometer crime de lesa humanidade, lesa evolução, lesa divindade, lesa pátria e esse tipo de coisa que o karma há de se responsabilizar e de colocar em ordem a seu tempo. Bom, aí então a raça lemuriana vem e deriva e cria a raça negra. Então, teve um momento da história humana em que só existia no planeta o negro. Né? O vermelho, né, que viria depois, ele era uma conjectura evolucional. O branco, que viria depois, né, ele sequer estava ainda plasmado. Porque havia uma série de coisas para acontecer. Aí, então, acontece o desenvolvimento das raças, né, da Lemúria, então acontece desenvolvimento até a terceira, início da quarta, as três últimas ficam com o potencial. Aí, nesse processo, então, se inicia a Atlântida, daí o último lemuriano, ele já tem uma conformação física semelhante à que nós temos, né? Então esse negócio de dizer assim que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos e que não sei o quê, e que é um de Neandertal e tal, isso é conversa fiada, isso não tem nada a ver. Não, porque as pirâmides do Egito foram construídas no ano de 4.000, 3.000 anos de Cristo, que nada, 33.125 anos de Cristo. Né, foram construídas as pirâmides. Muito mais antigas que os egípcios. Muito, com geopolímero, e foi construído pelo pessoal da Atlântida, assim, não tem nada a ver. Né? É porque se a gente for falar assim, não, se a pirâmide existe há 33 mil, e se há 5 milhões de anos atrás já existia o lemuriano, né, o negro, né, negro, azulado, né, que era o único ser humano que habitava o planeta, né, por mais 5 milhões de anos ele tinha braço, perna, eu tinha exatamente igual tinha. Né, você pega a Atlântida, então você pega a Atlântida, 3 milhões e meio de anos atrás já tinha o vermelho, que depois derivou para todos os que a gente chama hoje de índio, não são índios, tem nada a ver com índio, são atlantes, né? Então depois, 1 milhão de anos atrás, aí deriva e aparece, a partir da quinta subraça Atlante, o ário, né, o ário semita branco. Então, se 1 milhão de anos atrás já existia o branco, né? Como que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos? Isso a ciência diz, as pesquisas, né? Né? E por si, se o último segmento da Atlântida, ele existiu esse apogeu tecnológico por quase 200 mil anos, né? Com vimana, com construção, não sei o que, com controle, com tudo que é coisa. Ou você pega a coisa assim, mais primária, por assim, enquanto aqui na América já se dominava a ciência da astronomia, a matemática, a medicina, se fazia operação no cérebro, tinha aquedutos, a situação completamente organizada. A Europa ainda estava andando assim, aqueles carros de boi, as coisas assim. Entende? A gente tem que botar em ordem a história humana, é a primeira coisa, para daí, colocando em ordem a história humana, descobrir qual é que é o lugar do Brasil na história. Né? É só isso que é necessário. Bom, então primeiro existia a raça negra, né? O negro, né, o lemuriano, e ele desenvolveu o que tinha que desenvolver e tal, aí a partir da terceira raça, aí então se iniciou o processo do que seria a Atlântida, né? Então a evolução do que, e daí na época da raça negra se desenvolveu densamente, né, o que seria o corpo astral. Aí por isso que então a raça negra hoje canta melhor, é mais forte, ama mais, corre mais rápido, tudo que diz respeito à emoção humana foi parido, foi criado, foi condensado pela raça negra, quando o branco ou o amarelo sequer sabia que existia. Entende? Mas isso torna o negro melhor? Não. Torna o negro pior? Não. Torna o negro o quê? Humano. Né? Depois aí vem a Atlântida. Então a Atlântida teve, a gente já conversou aqui, 4 cataclismos, 2 milhões de anos atrás, 700 mil anos atrás, 400 mil anos atrás, 75 mil anos atrás. Aí teve o último, 10.545 anos de Cristo, quando aconteceu daí o dilúvio, essa coisa toda, né? Aí a Atlântida, então, ela tinha
os Romohau, Travatles, né, Toltecas, Astecas, Turânios, Semitas, Acádios, Migradores e Mongóis, as subraças atlânticas. Dos Semitas, quer dizer, quando já existia a Organização Atlântica como um todo, existia as 7 cidades, a 4ª cidade Atlante, né, que é Eldorado, né, das lendas, né, tão procuradas, né, e o pessoal procurava Eldorado no Brasil, né, na América, então, porque as lendas diziam que Eldorado era na América, era no Brasil, e era, né, Eldorado era a 4ª cidade Atlante e ia do Planalto de Goiás até o Amazonas, né, e logo vai se descobrir, a gente vai comprovar isso. Então, nesse processo inteiro, aí se desenvolveu a raça, o Atlante vermelho. Nessa época, né, o lemuriano negro, ele estava focado na África, parte da Austrália, e tinha a conformação de continente diferenciado. Aí, quando chega em volta da 5ª sub-raça Atlante, né, e aí onde já há a mistura entre o Atlante e o negro, então, uma coisa assim muito interessante para se ler é História Filosófica do Gênero Humano. Sim, Né? sensacional, sim. Então, é de Santives Dalvedre? Não.